Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à PEC. Hoje nós vamos conversar sobre doença inflamatória intestinal. A doutora Jéssica Girundi, que é R2 do Serviço de Coloproctologia do Hospital Felício Roxo, vai apresentar o caso clínico. E o doutor Paulo Rocha, que é titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, mestre em cirurgia geral pela UFMG e doutorando em cirurgia pela UFMG, vai apresentar o título Diagnóstico das Doenças Inflamatórias Intestinais. Logo a seguir, nós vamos abrir um espacinho de tempo para cada coordenador das outras residências e depois a gente abre um espaço para discussão. Desde já, quem quiser postar as perguntas, pode postar para a gente através do bate-papo. Boa noite a todos. Jéssica, é sua. A tela e a palavra. Então, boa noite, meu nome é Jéssica, igual a... peraí, deixa eu começar. Boa noite, meu nome é Jéssica, eu sou R2 do Serviço de Coloprocto do Hospital Felício Roxo. O caso que eu trouxe, na verdade, retrospectivo, uma paciente do sexo feminino, a primeira consulta dela foi em junho de 2015 e ela tinha 15 anos. Foi no ambulatório, na verdade, da gastro, com uma queixa de perda de peso, dor abdominal e diarreia, iniciadas há 1 ano. Não tinha história nenhuma de doença perianal e ela já trazia uma colonoscopia que ela tinha feito em outubro de 2014, que mostrava lesões eritematosas em cólon ascendente e válvula ileocecal, com resultado da anatomia patológica, mostrando lâmina própria com vasos congestos e infiltrado linfoplasmocitário com acúmulos linfóides. Não tinham dado um diagnóstico de retocolite ou de doença de Crohn e tinham começado para ela mesalazina 4 gramas, que ela estava usando desde fevereiro do ano de 2015. Sem nenhuma comorbidade, não usava nenhuma outra medicação além da mesalazina, e de história familiar tinha um tio com diagnóstico de retocolite ulcerativa. Em novembro desse ano, ela retornou ao ambulatório, continuava sintomática, fazendo uma tomografia que mostrava um espessamento segmentar de alças de ilho em fossa ilíaca direita, com limites imprecisos, com uma provável fístula enteroentérica associada a uma compressão extrínseca do ureter direito com hidronefrose. Com essa tomografia foi indicada a internação hospitalar, pensando em uma atividade de doença mesmo, grave, com cometimento ileal e diagnóstico de doença de Crohn. Na internação foi feito um VHS-PCR, os dois aumentados, VHS de 51 e PCR de 25, e foi solicitada uma enterotomografia, que na verdade mostrou achados bem parecidos com a tomografia, né? O espessamento das alças segmentares de ilho, associado a um hiperrealce da mucosa, principalmente em fossa ilíaca direita e hipogástrio, envolvendo região anexial direita, com provável fístula enteroentérica e associada a uma coleção de permeio de 50 ml. E viu também um espessamento de cólon sigmoide e essa hidronefrose do ureter direito que continuava com a compressão extrínseca. Durante a internação, foi realizada a passagem de duplo J à direita, com a intenção de melhorar essa hidronefrose, e pensando em um diagnóstico de doença de Crohn, uma doença de Crohn moderada a grave, com cometimento de ilho. De acordo com a ECO, a gente tem indicação de começar prednisona mesmo, para tentar induzir a remissão dessa paciente. Foi começado prednisona, 40 mg dia, mais azatioprina, 50 mg, e já tinha uma proposta de terapia biológica que acabou sendo só 1 ano depois. Em novembro do mesmo ano, 15 dias depois, né, da alta hospitalar, ela retorna ao ambulatório, traz uma calprotectina bem elevada, 1.379, já foi pedido os exames pensando no início de uma terapia biológica. Então, na verdade, tinha pré-hepatite B negativo, inclusive o anti-HBS, então foi optado pela orientada vacinação, hepatite C negativo, raio-x de tórax sem alteração, PPD negativo. E solicitada também função hepática, já que tinha começado a azatioprina, que eu não trouxe aqui, mas que estava normal.
15 dias depois, volta numa nova consulta, a paciente continuava assintomática, foi optado pelo aumento da dose da azatioprina de 50 para 150 miligramas e manteve ainda a corticoterapia. Um mês depois, ela volta no ambulatório, da parte de diarreia e dor abdominal, continuava assintomática, mas com faces com xingoide. Então, foi optado pelo desmame da prednisona. 3 meses depois, a paciente volta ao ambulatório, continuava assintomática da parte abdominal, trazia uma nova colonoscopia, que mostrava uma área de subestenose do ilho terminal, mas a princípio com mucosa cicatrizada. Uma calprotectina de 753, então bem mais baixa do que a de 1.300 que ela tinha. A prednisona já tinha sido suspensa completamente e mantiveram a azatioprina 150 miligramas. 2 meses depois, ela retorna com uma nova enterorressonância de estadiamento, que na verdade mostrou grande processo inflamatório na fossa ilíaca direita, envolvendo o ureter, com extensos trajetos enteroentéricos e com a hidronefrose direita. Então, diante dessa permanência, né, da fístula, foi iniciado infliximab com azatioprina, pensando ainda que ela tinha atividade de doença. Também tem essa recomendação do eco, que você tem que associar, né, indicado se associar quando você começa um biológico, associar o infliximab com a azatioprina para tentar induzir de novo a remissão. Em novembro de 2016, ela volta assintomática e traz essa calprotectina de 408, que na verdade foi a menor calprotectina dela. Volta 1 ano depois, continuava sintomática, foi repetido a entero-TC, e a entero-TC mostra, na verdade, compatível com sinais de remissão de doença, apenas com um processo de aderência ali, cicatricial, que continuava envolvendo o ureter, então continuava tendo essa hidronefrose. E até então as medicações foram mantidas, então ela continuou com a azatioprina e continuou com o infliximab. Em outubro de 2018, ela veio com a queixa de hidradenite supurativa. Não tinha trazido a calprotectina, exames laboratoriais de PCR e VHS até então baixos. E por causa da hidradenite foi optada pela troca do infliximab pelo adalimumab. Em janeiro de 2019, traz uma ressonância sem alterações da região perianal. Na verdade, ela nunca nem teve queixa da região perianal, mas foi diagnosticada com psoríase. Então, na verdade, teve que trocar o adalimumab pelo ustekinumab e o metotrexate, na verdade, para o tratamento da psoríase mesmo. E aí já tinha sido suspensa a azatioprina. Em maio desse ano, a paciente, na verdade, vai na urgência e é internada por queixa de dor abdominal e constipação. É feita uma tomografia que, na verdade, mostrou várias coleções pélvicas. A maior dela medindo 24 ml, naquela mesma região ali de fossa ilíaca, cometendo anexo e ureter direito. Foi iniciado antibiótico terapia, a gente discutiu com a gastro, foi optado por não começar corticoide, e ela acabou recebendo alta. E aí, volta já com a ideia da cirurgia eletiva mesmo. Assintomática da parte abdominal, mantendo só ustekinumab, a última dose tinha sido há 8 semanas, então com a ideia mesmo de fazer a cirurgia e pular a dose da cirurgia, e tem uma calprotectina de 1.420. Então, a ideia da cirurgia para essa paciente foi que ela já estava na 3ª linha de biológicos e ainda assim continuava com uma atividade da doença. Essa é a colonoscopia mais recente antes da cirurgia, mostrava úlceras em ilho terminal de tamanhos variados, a mucosa do cólon mesmo sem alteração nenhuma e o CSCD de 4. E a enterorressonância, né, para restadiamento que ela fez antes da cirurgia, mostrando espessamento parietal do ilho terminal, deformado, e as mesmas aderências, aqui dá para ver bem bonitinho, do delgado na região de anexo e do ureter direito, sugerindo trajetos fistulosos enteroentéricos, mas sem nenhuma coleção, porque a coleção tinha sido vista, né, na tomografia de urgência que ela fez em maio. Então, a princípio, a coleção tinha melhorado com antibiótico.
Então, ela foi submetida a uma ileocolectomia videolaparoscópica. A parte do delgado que a gente precisou tirar foi cerca de 60 centímetros e realmente eu não trouxe uma foto que a gente acabou esquecendo de tirar, mas era bem parecida com a ressonância mesmo, bem compatível. Era a parte do delgado que estava aderida ali no anexo. Foi feita uma anastomose laterolateral grampeada, extracorpórea, e no mesmo tempo foi realizado um reimplante ureteral à direita. A uro entrou com a gente, tentou soltar o ureter, mas a fibrose estava muito importante, então acabou tendo que cortar e reimplantar na bexiga. A paciente evoluiu super bem, teve alta no 6º DPO. A gente já tem o resultado da anatomia patológica. O fragmento de ureter veio com processo inflamatório crônico, nesse específico, sem sinal de malignidade. A peça da colectomia e da interectomia veio com espessamento tanto do ilho quanto do cólon, sugerindo processo inflamatório crônico inespecífico moderado em atividade, com alguns focos de úlceras na mucosa, alguns locais com acometimento transmural e com reação gigantocelular. Sem sinais de malignidade, compatível com doença de Crohn em atividade. E aí, como conclusão, esse caso é de uma paciente muito jovem, uma doença de Crohn ileocólica fistulizante. Ela tem vários fatores de ruim prognóstico da doença, a idade do diagnóstico foi muito nova, acometimento de delgado e a doença fistulizante. É uma doença que foi refratária ao tratamento clínico, então ela já estava na 3ª linha de biológico, ainda mantinha atividade, por isso que foi optado pela cirurgia. E a nossa ideia de manutenção após a cirurgia é manter o metronidazol e manter o ustekinumab. Obrigada. Obrigada, Jéssica. Paula, a palavra é sua. Boa noite a todos. Só para a gente fazer um comentário, esse caso não é meu. Em relação ao caso, a gente tem que ter em mente que o diagnóstico ele tem que ser feito de forma precoce, para que a gente consiga fazer um tratamento adequado de forma precoce e consiga, muitas vezes, evitar uma cirurgia, né? O início da terapia biológica num paciente com fatores prognósticos graves, ele deve ser precoce. E o diagnóstico, então, assim, se eu tenho um diagnóstico precoce, um tratamento precoce, muitas vezes eu consigo mudar a história natural da doença, o que a gente chama de janela de oportunidade. Então, esse primeiro conceito, ele tem que ficar muito claro para quem começa a tratar doença inflamatória intestinal. A importância, então, de você pensar naquilo, né? Você pensar que aquilo pode ser uma doença inflamatória intestinal e você, se você não tem experiência, você encaminhar esse paciente para que ele, ou se você tiver experiência, começar logo um tratamento eficaz, né? De acordo com o grau de gravidade dessa paciente, a medicação biológica, ela tinha indicação, né, de cara ali, e houve um gap aí do início do medicamento biológico. Muitas vezes, se eu começo essa medicação biológica de forma precoce, eu consigo proporcionar, né, uma redução de cirurgia nessa paciente. Então, temos que estar sempre atento a essa questão, né? Agir rápido nesse tipo de paciente. Então, por isso que eu acho que é importante falarmos sobre diagnóstico, porque muitas vezes um diagnóstico bem feito e precoce muda a vida do paciente com doença inflamatória intestinal. Eu vou começar então a aula aqui. Boa noite a todos. Eu faço parte do serviço de coloprocto do Hospital Felício Roxo e vou falar então desse diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais. Conseguem ver? Ok. Ok? Muito bem. Vamos lá então. Bom, essa imagem, eu acho que ela define como deve ser feito o nosso diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais. Nós não temos, muitas vezes, um exame que é patognomônico, que a gente fala, olha, se fizer esse exame, se ele der positivo, esse paciente tem Crohn retocolite. Então, nós temos que montar peças de um quebra-cabeça e, no final, ao montar essas peças, nós temos um diagnóstico final.
E como é que a gente monta essa peça? Quais são essas peças desse quebra-cabeça? Anamnese, exame físico, ilho-colonoscopia com biópsias, e aí eu digo ilho-colonoscopia porque é importante que avaliarmos o ilho terminal, enterotomografia ou enteroressonância, cápsula e ultrassom ficam mais em segundo plano, porém o ultrassom para a doença inflamatória intestinal ele tem se tornado cada vez mais usado em mãos de médicos experientes, e muitas vezes até o próprio coloprocto ou gastro tem feito esse ultrassom para diagnóstico e principalmente acompanhamento desses pacientes. Então, o ultrassom, hoje em dia, ele vem como uma arma importante e alguns serviços no país, né, e no mundo têm utilizado muito o ultrassom. Porém, para diagnóstico, ainda temos, de forma ideal, a enterotomografia ou enteroressonância. E os biomarcadores, principalmente PCR e a calprotectina fecal. Tá? A calprotectina que nos ajuda principalmente a diferenciar, né, um paciente com sintomatologia de, por exemplo, intestino irritável, de uma retocolite, de uma doença de Crohn, enfim. Então, é uma arma importante que nós temos nesse diagnóstico. Bom, a gente tem que ter em mente, primeiro, que existe a possibilidade daquele paciente estar com doença inflamatória intestinal. Então, é importante que a gente tenha em mente que essa doença existe e que mesmo que eu não goste dela, que eu não trate, que eu, sei lá, que eu não tenha afinidade com o tema, eu tenho que saber que ela existe, que pelo menos o diagnóstico, eu como coloprocto, um paciente que chega para mim, eu tenho que, enfim, dar esse diagnóstico para que eu possa encaminhá-lo para o tratamento ou para que eu mesmo possa tratar se eu gostar de tratar pacientes com doença inflamatória intestinal. É fundamental uma boa relação médico-paciente, porque é um diagnóstico de difícil aceitação, né? Quando você fala com um paciente que ele vai ter uma doença que ele vai ter que tratar para o resto da vida, né? Esse paciente muitas vezes se assusta, quer às vezes negar esse diagnóstico, e também uma vez que esse paciente tem uma boa relação com você, que ele acredita no diagnóstico, acredita nas consequências de um mau tratamento, ele vai aderir melhor a esse tratamento, tá? É muito importante, né, uma vez que eu penso em uma doença inflamatória intestinal, eu diferenciar Crohn e retocolite, porque muda um pouco o tratamento e as consequências, né, daquela doença, e é muito importante avaliar o nível de atividade inflamatória, porque como vocês viram no caso anterior, que a Jéssica exibiu ali, quando eu tenho já uma doença de apresentação mais grave, num paciente, né, com fatores de gravidade, eu tenho que agir mais prontamente e muitas vezes usando medicações mais fortes, né? Eu já tenho que ir direto para medicação biológica em alguns casos. Bom, pensei então em doença inflamatória intestinal, eu tenho que sempre avaliar a questão, primeiramente, trato gastrointestinal, avaliação da boca ao ânus. É muito importante que você faça uma anamnese e um exame físico adequado, avaliando todo o trato gastrointestinal. É importante pensar nas manifestações extraintestinais, né, que podem estar presentes nesses pacientes, principalmente oculares, reumatológicas, dermatológicas e hepatobiliares. Então, sempre estar atento ao exame desses outros órgãos. É importante avaliar a medicação e uso, porque muitos medicamentos podem proporcionar diarreia, dor abdominal. Avaliação de vícios, né? Os pacientes com doença de Crohn, a questão do tabagismo é muito importante, né? O tabagismo é um veneno para o paciente que tem Crohn. A questão de cirurgias prévias, muitas vezes o paciente já foi submetido teve uma perfuração intestinal, fez uma cirurgia, né, uma ressecção intestinal, teve um ilho, uma perfuração ileal, um apendicite. Às vezes esse paciente, há muito tempo atrás, já tinha o início aí de uma doença inflamatória intestinal, de uma doença de Crohn, e na verdade só agora que você consegue trazer esse diagnóstico à tona. E a questão da história familiar, porque existe uma predisposição genética nos pacientes aí com doença inflamatória intestinal. Então, se os parentes próximos têm retocolite ou Crohn, deve-se pensar nessa possibilidade também de forma mais importante no paciente. Em relação ao exame físico completo, é importante avaliar o estado geral, se o paciente está bem, se ele está nutrido, se ele está desidratado, enfim. Isso é muito importante até para a gente pensar em gravidade, temperatura, se o paciente está com febre, o paciente com doença inflamatória intestinal pode ter febre, IMC, principalmente em relação à questão de emagrecimento, avaliação da cavidade oral. Os pacientes podem desenvolver úlceras, aftas, exame da pele, pensar sempre em lesões que podem né, nos trazer a ideia de eritema nodoso, pioderma gangrenoso, alergias,
Isso pode estar associado à doença inflamatória intestinal. Exame das articulações, dores articulares, exame abdominal, perianal. O perianal ele é muito importante, principalmente para nós proctologistas. Um exame perianal bem feito pode nos dar um diagnóstico de forma precoce num paciente com doença de Crohn. Então, é muito importante toque retal, anoscopia e reto-sigmoidoscopia, porque através desses exames conseguimos, além de uma avaliação, né, de um diagnóstico de Crohn, paciente com fístulas, fissuras, plicomas, estenose na região do ânus, aquele ânus estranho, que você fala, gente, esse ânus está muito esquisito, muito cheio de fístula, estreitado, enrijecido. E muitas vezes, eu vou te falar que a maior parte dos diagnósticos de retocolite ulcerativa, a gente dá no próprio diagnóstico, no próprio consultório, passando o reto-sigmoidoscópio e vendo aquela mucosa friável, granular, sangrativa, com uma secreção mucoide. Então, assim, o exame físico ele é muito importante, né, no diagnóstico. É importante pensarmos também, né, quando pensamos na doença inflamatória intestinal, solicitarmos exames laboratoriais que vão nos ajudar tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento e tratamento. Então, hemograma, exame de fezes, poder descartar alguma parasitose, que pode cursar com uma diarreia semelhante à retocolite ou a doença de Crohn. Avaliação de citomegalovírus, que pode estar associado à doença inflamatória intestinal, piorando a doença inflamatória intestinal, ou pode cursar com sintomatologia semelhante, né, às doenças inflamatórias intestinais. Avaliação de função renal, função hepática, lembrando daquela manifestação extraintestinal hepática, principalmente colangite esclerosante. Então, temos que solicitar avaliação hepática e ver como é que estão essas provas hepáticas. Atividades inflamatórias, PCR, VHS. Na retocolite, muito importante, avaliação da cinética de ferro, anemias, dosagem de ácido fólico, vitamina B12. O paciente pode cursar, né, aquele paciente que está com o ilho muito inflamado, pode cursar com deficiências de vitaminas. Os marcadores sorológicos ANCA e ASCA, o ANCA principalmente presente na retocolite e o ASCA mais na doença de Crohn, porém podem acontecer, o ANCA pode acontecer no Crohn e o ASCA na retocolite, isso não é patognomônico de retocolite ou doença de Crohn, e pode ser um fator de mau prognóstico, um fator de gravidade quando ele está positivo nesses pacientes. E os marcadores fecais, o principal que nós temos no nosso meio é a calprotectina, que ela é muito importante. Ela é importante para você ajudar no diagnóstico, para detectar inflamação, detectar recidiva e diferenciar de outras causas, de outras doenças que podem se confundir com a doença inflamatória intestinal. Bom, é importante, obviamente, uma avaliação endoscópica. A endoscopia, ela não deve ser um exame de rotina quando suspeita de doença inflamatória intestinal. Devemos realizá-la apenas em pacientes que têm queixas do trato gastrointestinal alto. Nesses casos, estaria indicado, mas não é para todo mundo. A ileocolonoscopia é um exame importantíssimo que devemos realizar de rotina quando há suspeita. E exame de imagem, principalmente enterotomografia e enterorressonância. Habitualmente utilizamos a enterotomografia como primeiro exame, que vai nos ajudar no diagnóstico, porém, para evitar a exposição da radiação ao paciente, os exames subsequentes para acompanhamento desse paciente, geralmente utilizamos a enterorressonância, né? Quando há alguma estenose, alguma obstrução, alguma dificuldade, podemos avaliar outras possibilidades, como colonoscopia virtual, enema opaco, trânsito, mas principalmente devemos ter em mente no diagnóstico a enterotomografia e a enterorressonância. Bom, devemos sempre diferenciar retocolite e doença de Crohn. Temos que lembrar que em 5 a 10% dos casos há uma dúvida nesse diagnóstico, a gente não consegue colocar essa inflamação, essa colite em nenhum dos casos, a gente chama de colite indeterminada. A distribuição dessas doenças ela é bimodal, então a gente tem que pensar nesse paciente jovem, de 15 a 30 anos, que ele pode estar desenvolvendo uma doença inflamatória intestinal, mas que aquele paciente idoso também pode ter uma doença inflamatória intestinal e pode desenvolver essa doença depois de mais velho. Então, estou com um paciente de 80 anos que está com um quadro esquisito aí, parecendo uma retocolite e tal, pode ser? Pode ser. Então, tem que pensar que pode acontecer tanto em pacientes jovens quanto em pacientes idosos. E o quadro clínico vai depender, obviamente, do segmento do trato intestinal que tiver envolvido. O início, falando um pouco da retocolite, o início pode ser insidioso ou abrupto.
A evolução é crônica, períodos de que tem melhora e períodos em que a doença volta com tudo. A inflamação geralmente ela é difusa na mucosa e submucosa, limitada ao reto e cólon. E o reto está cometido em 95% dos casos, ou seja, aquele paciente que o reto não está cometido, a chance de retocolite é pequena. Bom, em relação ao quadro clínico, o paciente vai cursar com aumento do número de evacuações, diarreia e constipação intestinal. Então, o paciente com retocolite, ele pode ter constipação intestinal e é importante que você tenha isso em mente. Hematoquesia, habitualmente sangue vermelho vivo nas fezes aí, muco ou pus nas fezes, dor abdominal geralmente à esquerda, tenesmo e urgência evacuatória vão estar presentes principalmente naqueles pacientes que têm uma inflamação importante ali na região do reto. E o paciente, em quadros mais graves, pode ter febre, inapetência, emagrecimento, astenia. Então, esse paciente é um paciente que você deve ficar mais antenado pela gravidade que ele vai desenvolvendo. Em relação ao Crohn, a inflamação ela é transmural e pode afetar qualquer segmento do trato gastrointestinal, da boca ao ânus. Os locais mais afetados, ilho terminal e cólon proximal, seco e cólon ascendente. A inflamação geralmente ela é segmentar, então na colonoscopia você vai ver áreas inflamadas e logo ao redor áreas com a mucosa preservada. E o padrão de comportamento pode ser inflamatório, estenosante ou fistulizante. O paciente pode ter só uma inflamação intestinal. Essa inflamação ela pode evoluir para áreas de estenose e também para áreas de fístulas. Então, à medida que essa doença vai evoluindo, o paciente pode ficar mais grave, e aí quanto mais grave, maior a chance de necessitar de uma cirurgia e muitas vezes menor a chance de um medicamento biológico ter alguma ação em cima desse paciente. Bom, em relação à localização, só para passar um pouco dessas porcentagens aí, ilho terminal 47%, ilho colônica 21%, cólon 28%, trato gastrointestinal alto é raro, 3%, e em relação à classificação, a maior parte, felizmente, é inflamatória, 70%, estenosante 17% e penetrante fistulizante 13%. Em relação ao quadro clínico do Crohn, os principais sintomas são dor abdominal, diarreia e perda de peso. Sintomas sistêmicos podem estar presentes, né, em casos mais graves, como mal-estar, anorexia, febre. E em casos mais complicados, o paciente pode evoluir para obstrução intestinal, fístulas e abscessos, tanto intraabdominais, pélvicos, quanto também perianais. Bom, agora em relação a cada localização da doença de Crohn. A doença iliocolônica, quais são os principais sintomas? Dor abdominal em quadrante superior direito, o paciente cursa com diarreia em alguns casos, geralmente sem sangramento, perda de peso, se compromete a região do ilho de forma significativa, pode ter uma má absorção de sais biliares e vitamina B12. O paciente pode evoluir para estenose, e quando tem estenose, pensar em supercrescimento bacteriano e esteatorreia. E pode evoluir também para fístulas, que podem ser enterocutâneas. Então, o paciente, quando você examina, vai ver aquele abdômen com aqueles orifícios externos, fistulosos, com saída de secreção. Pode ter secreção entérica saindo pela bexiga na hora de urinar e também saindo pela vagina. Bom, nos casos em que tem um comprometimento do intestino delgado, dor epigástrica tipo cólica intermitente, diarreia frequente de pequena intensidade, se ela é extensa, pode cursar com má absorção, esteatorreia, anemia, perda de peso, desnutrição, febre, estenose e fístulas. No caso da doença de Crohn colônica, surtos agudos de diarreia, dor abdominal tipo cólica, principalmente em hipogastro, precedendo a evacuação, hematoquesia e febre. No caso da doença de Crohn anorretal, ela é muito comum, então nós temos que estar sempre atento a isso. Dor anorretal, ardor, dor às evacuações, o paciente pode cursar com abscessos perianais, fístulas em locais estranhos, fístulas complexas, fístulas de ferradura, fissuras que não estão nem anterior nem posterior, mas estão laterais, fissuras em locais diferentes do habitual, né, que é mais anterior e posterior, úlcera anal, incontinência naqueles casos em que o paciente já tem um ânus muito comprometido, estenoses, ficar sempre atento àqueles pacientes com secreção purulenta, perianal, aquela secreção que se suja a roupa, que pode ser sinal de alguma fístula ali na região.
e esse seria um sinal, né, de que temos alguma alteração, comprometimento na região perianal. Em relação ao Crohn do esôfago, estômago e do duodeno, são doenças raras, 3% dos casos. As manifestações estão relacionadas com a área em que acomete, se estômago, esôfago ou duodeno. Então, esôfago, o paciente cursa com disfagia, odinofagia, pirose, dor torácica. Estômago pode simular uma gastrite, vômito, perda de peso. E duodeno, úlceras aftoides e espessamento das pregas da mucosa. Bom, em relação ao exame físico, então sempre atenção se o paciente está anêmico, desnutrido, se teve um emagrecimento rápido, febre. Nos pacientes, nas crianças, né, ficar muito atento àquele menino que não cresce direito, que não desenvolve direito, que tem um retardo de crescimento, um desenvolvimento infantil ruim. Avaliação de boca, né, paciente com aftas, gengivites, glossites. No abdômen, aquele paciente com dor em quadrante inferior direito, aquelas massas palpáveis, um plastrão em fossa ilíaca direita, fístulas intercutâneas, que você percebe essas fístulas na própria parede abdominal, principalmente avaliação da região perianal, abscessos, fístulas perianais, fístula retovaginal, plicoma, fissuras, úlceras, estenose, incontinência fecal. Então, é uma doença que acomete muito a região perianal. E atenção, obviamente, claro, às manifestações extraintestinais. Então, dores articulares, alterações de pele, pioderma, eritema, espinhas, aquele olho que fica vermelho, e as alterações hepáticas, né? Então, ficar atento àquele paciente que está meio amarelado, que está com uma icterícia, que está com uma alteração nesse sentido, pode estar relacionado também a uma manifestação extraintestinal de uma doença inflamatória intestinal. Bom, em relação a essas manifestações extraintestinais, elas podem acometer até 60% dos pacientes com doença inflamatória intestinal. O mais comum é a artrite e outras associadas, então, espondilite anquilosante, colangite esclerosante primária, eritema nodoso, pioderma gangrenoso, uveites, irites, e podem ocorrer no mesmo paciente mais de uma manifestação extraintestinal. Então, ficar atento a isso também. Bom, comparando, então, né, em relação aos sintomas, a doença de Crohn da retocolite ulcerativa, em relação à dor abdominal. No Crohn, a dor abdominal é proeminente, uma queixa principalmente no quadrante inferior direito, já na retocolite cólica, principalmente quadrante inferior esquerdo. A diarreia é mais frequente em adultos no Crohn, podendo estar ausente em crianças, e a retocolite frequente em adultos, podendo alternar com constipação intestinal. Ficar atento a isso. Hematoquesia em 20 a 30% dos pacientes com Crohn, e na retocolite geralmente está associado à atividade da doença. Massa abdominal no Crohn, geralmente no quadrante inferior direito, principalmente quando há um acometimento ileal, e na retocolite, quadrante inferior esquerdo, em pacientes magros com um sigmoide inflamado. Insônia ocasional na doença de Crohn, e ela é rara na retocolite. Nutrição frequente no Crohn e ocasional na retocolite. Distensão abdominal presente no Crohn e apenas em casos mais graves na retocolite. Sintomas obstrutivos frequentes no Crohn e ausentes na retocolite, ausentes mais ou menos. Na verdade, o paciente pode evoluir aí com quadros de neoplasia, né, associados à retocolite. Então, em casos de neoplasia, o paciente pode ter algum sintoma obstrutivo quando estiver associado. Doença perianal é comum, né, no Crohn, em mais de 30% dos pacientes, e geralmente ausente na retocolite. Em relação às alterações laboratoriais, para diferenciar Crohn de retocolite, as proteínas de fase aguda, PCR frequentemente aumentado no Crohn, geralmente na retocolite está presente na doença grave ou extensa. Anemia frequente no Crohn, retocolite geralmente na doença grave. Macrocitose presente no Crohn, principalmente no caso de doença ileal, né, com uma absorção de vitamina B12, e ela é rara na retocolite. Hipoalbuminemia frequente no Crohn e presente na doença grave na retocolite. Peanca, uma cruz frequente, pouco frequente no Crohn. Geralmente, quando o Crohn é uma colite de Crohn, já ela é mais comum na retocolite. E o asca mais comum no Crohn e uma cruz apenas na retocolite. Em relação às manifestações extraintestinais, Crohn e retocolite. Reumatológicas, artralgia, ela ocorre em torno de 6 a 30% no Crohn, na retocolite, perdão, em 15 a 35% no Crohn, e ela está relacionada à atividade da doença. Sacroileite, espondilite,
ocorre mais ou menos da mesma forma no Crohn e na retocolite e não está relacionada à atividade da doença. Em relação às doenças dermatológicas, as aftas orais, elas estão presentes de 4 a 25% na retocolite, 10 a 30% no Crohn. Eritema nodoso, ele é mais frequente no Crohn, e pioderma gangrenoso, mais frequente na retocolite. E essas manifestações geralmente estão associadas à atividade da doença. Do ponto de vista oftalmológico, episclerite e uveíte, a presença é mais ou menos semelhante tanto no Crohn quanto na retocolite ulcerativa e geralmente estão associadas à atividade da doença. No que diz respeito às manifestações hepatobiliares, colangite esclerosante primária, mais frequente na retocolite, e colelitise, mais comum no Crohn. E nefrolitise, mais comum na doença de Crohn. Amiloidose, raro, 1%, pode estar presente tanto na retocolite quanto no Crohn e não estão associados à atividade da doença. Bom, em relação aos aspectos endoscópicos, os pacientes com Crohn, eles podem ter acometimento, né, endoscópico de qualquer segmento do trato gastrointestinal, geralmente na retocolite vai estar presente em toda a extensão do reto, principalmente. O envolvimento do intestino delgado é frequente no Crohn e ele é raro na retocolite, geralmente está associado àquela ileite de refluxo. O envolvimento retal, ele é quase sempre presente na retocolite, 95% dos casos, ele é mais raro no Crohn, em torno de 30% a 50%. A doença contínua uniforme é infrequente no Crohn e geralmente ela é frequente na retocolite. Úlceras longitudinais frequentes no Crohn e não estão presentes na retocolite. Aquele sinal de pedras de calçamento, chamado cobblestone, geralmente frequente no Crohn e ausente na retocolite ulcerativa. E a mucosa normal dentro de áreas inflamadas, chamadas skip lesions, geralmente está frequente no Crohn e não ocorre na retocolite. Em relação a aspectos endoscópicos ainda, estenose é ocasional no Crohn, raro na retocolite, sempre, como disse anteriormente, suspeitar de câncer. Edema de mucosa ocasional no Crohn e é frequente na retocolite. Ulceração profunda, geralmente no Crohn é profunda, na retocolite é mais superficial e extensa. E inflamação circunferencial, mais frequente na retocolite, porque geralmente a retocolite acomete, né, o intestino em todas as áreas aí, não tendo área de permeio preservada. Bom, em relação aos exames de imagem, no Crohn, o espessamento da parede intestinal é extenso, na retocolite é moderado, linfonodos mesentéricos frequentes no Crohn e raro na retocolite, e envolvimento da gordura mesentérica frequente no Crohn e não acontece na retocolite. Bom, aqui nós temos imagens endoscópicas da retocolite. Vocês vejam que é uma mucosa friável, granular, com úlceras, né, um enantema difuso, então acometimento difuso, né? E aqui nós temos os graus de acometimento desse padrão endoscópico. Então pode ter uma mucosa normal, né, que é o 0, leve, né? Então vai ter um pequeno borramento padrão vascular, eritema, pequenas úlceras, né? Uma leve friabilidade. Ela pode ser moderada, que já perde o padrão vascular submucoso, com eritema pronunciado, friabilidade e erosões, e grave, aí já são, né, inflamações muito importantes, com úlceras importantes, difusamente acometidos, sangramento espontâneo ao toque do aparelho. Em relação ao Crohn, geralmente aquela distribuição descontínua, presente mais na borda antimesentérica, e nós temos uma doença leve, a famosa úlcera aftoide, que a gente pode perceber nesse primeiro exame aqui. A doença pode ser moderada, com úlceras coalescentes, né? E doença grave, já apresentar aquele padrão de pedra de calçamento, que é visto nesses exames aqui embaixo, né? Com edema, espessamento submucosa, úlceras lineares. E tanto a retocolite quanto o Crohn podem evoluir para fases, né, uma fase crônica, quando há uma cicatrização dessa mucosa, e aí os pacientes podem cursar com pólipos inflamatórios, áreas de estenose, sempre quando tem uma área de estenose, principalmente na retocolite, no intestino grosso, pensar em câncer, então descartar a possibilidade de câncer. O cólon pode estar encurtado,
essas pontes mucosas que são vistas nesses exames aqui à esquerda, abaixo, atrofia mucosa e áreas de cicatrizes, como podemos ver nessa imagem aqui. Bom, em relação agora ao diagnóstico histológico, né? O paciente com reto colite ulcerativo ele vai ter uma inflamação difusa, que é restrita à mucosa e ocasionalmente submucosa. Esse dado ele é muito importante, o patologista vai muitas vezes te dar esse dado, que é a distorção das criptas, né, associada a abscesso de criptas, agregados linfóides e submucosa geralmente são ausentes, e os granulomas também são ausentes, que a gente vai ver com mais frequência na doença de Crohn. Bom, em relação ao Crohn, é a inflamação multifocal e transmural, vai acontecer mínimas distorções das criptas e poucos abscessos de criptas, ao contrário da retocolite. Os agregados linfóides estão presentes e são mais profundos, e os granulomas, né, são comuns, não vão ter áreas de necrose associadas geralmente, podendo apresentar células gigantes nesses granulomas. Bom, então, como é que eu vou chegar nesse diagnóstico definitivo, né? Eu tenho que avaliar a parte clínica, né, uma anamnese, um exame físico, né, desse paciente. Eu tenho que ter uma avaliação, né, da parte endoscópica e da parte de imagem, até para que eu possa falar assim, mas eu tenho certeza que esse paciente tem retocolite, porque o reto está muito inflamado e tudo mais, mas sem você examinar o intestino delgado, como é que você vai ter tanta certeza? Como é que você pode ter tanta certeza assim, né? Então, eu recebo muito paciente que já com diagnóstico de retocolite e que nunca teve o intestino delgado examinado, nunca fez uma enterotomografia, e quando você faz, de cara você já vê uma inflamação do intestino delgado. Então, é importante que se tenha, né, esses dois parâmetros de imagem endoscópico, e você deve excluir, então, outras doenças que podem mimetizar, né, essas doenças, principalmente na retocolite ulcerativa, uma xistosomose, amebíase, tuberculose, colite isquêmica, colite por radiação, um Crohn de colo, né? E no caso da doença de Crohn, infecções intestinais, por exemplo, tuberculose, amebíase, yersínia, linfogranuloma venéreo, linfoma intestinal, actinomicose, diverticulite, doença de BC, a própria retocolite ulcerativa, enteropatia causada por anti-inflamatórios, né? E é importante que a gente tenha também associado a isso a parte histológica, né? E aí, na parte histológica, a gente vai ter que avaliar aquelas características, né, que são mais presentes, né, granuloma assente no Crohn, abscesso de cripta mais presente na retocolite, e também hoje em dia é muito importante que a gente associe isso aí aos biomarcadores que muitas vezes nos ajudam a chegar nesse diagnóstico, e obviamente no Brasil, que temos muita tuberculose, temos sempre que pensar em tuberculose aí, mimetizando, né, simulando uma doença inflamatória intestinal e descartar a tuberculose. Bom, alguns pacientes chegam para a gente com diagnóstico assim, um paciente está com uma discreta inflamação no ilho e tal, e eu não sei se é retocolite, se isso é Crohn, eu não sei se ele tem só uma, sei lá, só uma infecção, né, por alguma bactéria e tal, enfim. Então, muitas vezes o diagnóstico ele é difícil, né? E a gente fica em dúvida, né? A gente não sabe dizer o que está acontecendo ali, né? Esse paciente que eu fico em dúvida, que eu faço os exames todos, eu tenho uma calprotectina, vou fazer a calprotectina, ela vem tipo assim, 200, aquele parâmetro meio borderline aí e tal. E, então, assim, é um paciente que a literatura te permite que você acompanhe esse paciente por mais 3 a 6 meses, né? Tem esse paciente próximo de você, e aí, depois desse período, você repete os exames, né? E aí você tenta, então, chegar no diagnóstico. Obviamente, se esse paciente tiver uma doença inflamatória intestinal, há uma tendência que esses exames todos, né, de imagem, endoscópicos, calprotectina fecal, enfim, uma piora clínica. Então, é um paciente que muitas vezes vai haver uma piora, né? Ou então esse quadro vai ficar mais exuberante. Então, é um paciente que você consegue dar um diagnóstico esperando um tempo. Então, assim, não é obrigatório que você tenha um diagnóstico de cara, quando às vezes isso não vai ser possível. Se o paciente estiver bem, o acometimento intestinal for mínimo, você pode esperar um pouco. Bom, muitas vezes esse paciente chega até você, né, já com um quadro grave. Então, você fala assim, eu estava no pronto-socorro, chegou um paciente lá com o abdômen muito distendido,
um intestino muito espessado, um intestino dilatado. Então, assim, muitas vezes o paciente pode chegar para você já num quadro grave, né, de complicações das doenças inflamatórias intestinais. Então, quais são elas? Né? Colite tóxica, então o paciente que apresenta febre, apresenta, né, uma leucocitose, uma hipoalbuminemia, né? Ou então o paciente pode ter um cólon extremamente dilatado, com um quadro de uma colite tóxica associada a um quadro de uma dilatação importante, principalmente do cólon transverso, que é o quadro de megacólon tóxico. O paciente pode chegar, às vezes, obstruído, né? Mostrando estenoses, pode ser estenose do intestino delgado, pode ser estenose no próprio cólon, né? Pensar sempre em estenose de cólon, paciente com câncer, a possibilidade de câncer. O paciente pode chegar perfurado, e aqui nós vemos, né, um sinal de pneumo peritônio. O paciente pode chegar num quadro de hemorragia importante, né? Esse paciente operou um menino novo, chegou no pronto-socorro com um quadro de hemorragia importante. O paciente pode cursar também com abscessos, né? Pode ser pélvicos, interalças, subparietais, né? O paciente pode ter abscessos perianais. E, então, assim, é um paciente que pode já chegar num quadro grave, né? E aí, muitas vezes, até num pronto-socorro, o cirurgião que está ali atendendo esse paciente tem que pensar nessa possibilidade. Bom, uma vez que eu chego nesse diagnóstico, é sempre importante que eu explique, né, para o paciente, de forma clara, que doença é essa, né? Explique a necessidade do uso crônico de medicamentos, ou seja, o paciente vai ter que tomar medicamento provavelmente pro resto da vida, e é importante que isso fique claro, porque os pacientes muitas vezes chegam, eu tive uma retocolite, eu tive um Crohn, eu usei medicação e parei. Quando você vai fazer exame, quando você vai estadiar esse paciente, a doença já evoluiu, e o paciente não estava usando nenhum medicamento porque achou que pudesse começar a tomar a medicação e parar. Importante explicar o impacto do tabagismo no paciente com doença de Crohn e a necessidade de que esse paciente pare de fumar. Muitas vezes o paciente fala assim, qual o medicamento que eu não posso usar, né? É sempre importante alertar que o paciente não deve utilizar anti-inflamatórios não esteroides, então é a medicação que o paciente deve evitar ao máximo, né? E realização de exames periódicos, então assim, é um paciente que vai ter que estar sempre, pelo menos no começo, de 3 em 3 meses no seu consultório, depois você pode esparçar isso um pouco mais quando a doença estiver bem controlada, mas é um paciente que vai ter que fazer exames periódicos e você tem que avaliar esse paciente periodicamente, então é muito importante que você, uma vez que faça o diagnóstico, que você oriente bem esse paciente e que se você tiver experiência em tratar, que você trate adequadamente e que você use a medicação de forma rápida, de forma precisa, que você não perca o melhor momento de tratar esse paciente, que é chamada janela de oportunidade, não perca o time de iniciar um medicamento biológico, e é importante que se você não tem tanta experiência, que você encaminhe para um colega ou para um serviço que tenha bastante experiência, porque esse paciente, quando ele é bem tratado, a gente sabe através da maioria dos trabalhos de hoje, quando bem tratado, e o diagnóstico é precoce e bem tratado, que a gente consegue mudar a história natural da doença desse paciente, um paciente que seria, que a gente consegue evitar uma cirurgia nesse paciente. Então, assim, a doença intestinal é uma doença que a gente deve pensar nela, deve dar um diagnóstico precoce e deve tratar de forma correta, tendo o paciente sempre ao seu lado. Obrigado. Estamos abertos aqui, então, às discussões. Parabéns, Jéssica. Parabéns, Paulo. Agora nós vamos dar 5 minutinhos para cada coordenador das outras residências, para que eles façam seus comentários, suas perguntas, o que acharem pertinente. Nós vamos começar pela doutora Sinara, que é a coordenadora do IPSENG, a seguir o doutor Guilherme, coordenador da residência da Santa Casa, e por último a doutora Magda, coordenadora da residência de coloproctologia do Hospital das Clínicas. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sinara, estamos te ouvindo. Agora, me vendo também. E te vendo. Obrigada, Cântia. Antes de mais nada, meu boa noite a todos os colegas. Parabéns, Paulo, pela apresentação.
Você conseguiu cobrir um tema que é realmente complexo e longo, num período excelente. E eu queria apenas fazer algumas considerações sobre as coisas que você tão bem explicou e que, na minha experiência, eu vejo que é importante que a gente preste atenção. Uma delas, talvez a primeira delas, seja realmente a suspeita e o diagnóstico. Eu vejo que é muito comum hoje a pressa em rotular o paciente como portador de determinada coisa. E aí eu não estou dizendo só das doenças inflamatórias intestinais, mas de modo geral, a gente vê que todo mundo quer atender rápido e dar um diagnóstico rápido e dali a gente já vai para o tratamento, enfim. Os próprios pacientes, principalmente os mais jovens, eles buscam por essa resposta rápida. Muitas vezes eles chegam, já passaram por 1 ou 2 colegas e muito inseguros e muito ansiosos, mas o que eu tenho? Então, eu vejo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma vez colocado o rótulo, é difícil a gente remover e não é infrequente eu receber paciente no consultório já rotulado, muitas vezes já tratando doença inflamatória intestinal e aquilo não é doença inflamatória intestinal ao longo. Quer dizer, é uma doença inflamatória intestinal, mas não retocolite ulcerativa ou doença de Crohn. Então, muitas vezes é uma colite segmentar acompanhando doença diverticular, às vezes é um outro tipo de colite, como essa semana eu vi ontem, por Clostridium. Então, você chamou muita atenção para isso, das inúmeras possibilidades de diagnóstico diferencial. E nós temos que ir com calma. Colocar para o paciente, você tem uma doença que me parece imunomediada, que se manifesta no intestino, mas não só no intestino, e eu vou precisar de um tempo, às vezes, um pouco maior de acompanhamento para poder definir melhor o que de fato é o seu caso. Tentar sempre usar critérios muito claros. Claro que às vezes é muito chato na rotina do dia a dia a gente definir se é inflamatório, se é estenosante, endoscopicamente, se aquilo é maio, enfim. Mas hoje a gente utilizando os aplicativos, conseguimos fazer essas anotações e isso é muito bom no acompanhamento do paciente. Porque a gente esquece, a gente atende uma porção de gente e de repente a gente não tem aquela clareza, saber se está melhorando, se não está. Até para mostrar para o paciente, olha como é que estava e agora como que você está com o tratamento. Tudo no sentido, inclusive, de fazer a adesão do paciente ao tratamento adequado. Porque, após considerar todo o quadro do paciente, então, o quadro clínico, o exame físico, proctológico, laboratorial, imagem, enfim, histologia, tudo, a gente consegue reunir um pool de informações que nos permite minimamente planejar a estratégia terapêutica. Então, eu faço sempre questão de escrever isso para o meu paciente. Eu escrevo para mim, na papeleta, mostrando para o paciente, olha, quais são as nossas prioridades, o que a gente vai avaliar e tratar primeiro, porque é um sem número de coisas que devem ser feitas, principalmente se o paciente tem anemia, hipominemia, e ele tem a doença inflamatória, aí você tem que checar a caderneta de vacinação, e aí você tem que checar outros critérios para caminhar, às vezes, para um biológico. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. É importante que se defina uma estratégia, como é que nós vamos fazer isso, o passo a passo, partilhando essa estratégia com o paciente e, principalmente, ouvindo. É uma pergunta que eu sempre faço para o paciente, o que você espera do tratamento? Porque é muito interessante como a expectativa do paciente, ela não anda alinhada com a expectativa do médico. Se ele melhora a cólica, se ele para de evacuar 300 vezes por dia, passa a evacuar só 5. Se o sangue era muito, passa a ser agora só uma raja de sangue. Ele já está feliz e já acha que os remédios têm que diminuir. Tudo. Quer dizer, uma melhora, às vezes, que para nós não representou absolutamente nada, que a gente não conseguiu nem tirá-lo da fase inflamatória da doença. Então, eu vejo que é importante ouvir, tentar alinhar, mas principalmente mostrar para o paciente que a nossa expectativa ela é de longo prazo. Então, eu sempre falo com o paciente, olha, eu estou te vendo, mas eu estou vendo mais 20 anos atrás de você, pelo menos,
E eu não posso dar conta só de você agora. Eu tenho que dar conta de você em 20 anos. Então, eu tenho que ter uma estratégia, um planejamento terapêutico, não para resolver seu problema imediato, que é o que você quer, mas para prevenir uma série de problemas nos próximos 20, 30 anos. Então, ele tem que entender isso, porque é fundamental a adesão ao tratamento. Eu acho que basicamente eram essas as minhas considerações, Cântia. O Paulo cobriu muito bem, acho que, né, e hoje os residentes têm acesso a uma porção de ferramentas, né, para se informarem, e qualquer coisa, eu estou aqui, às ordens. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Sinara. Guilherme, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Beleza. Bom, parabéns pelo caso apresentado pela Jéssica e poder de síntese do Paulo, né? Falou praticamente tudo em pouco tempo, né? Difícil, um assunto meio muito detalhe. E aí fica até difícil a gente comentar alguma coisa depois, ainda mais em depois da Sinara, que também sabe tanto de doença inflamatória, né? É engraçado que hoje mesmo, na nossa reunião da Santa Casa, a gente estava discutindo também sobre doença inflamatória, né? A gente lá divide os módulos mensais e acabou que, por coincidência, esse mês a gente está falando de doença inflamatória. E a gente, como trabalha muito com SUS, para a gente às vezes fica um pouco difícil, né? Porque, assim, eu falo na residência, a gente não tem muito acesso, igual a calprotectina, a gente consegue, às vezes, nas doações, né? O próprio colonoscopia, às vezes, a gente tem um volume grande, mas fica difícil, né? Enterotomografia, então o paciente do SUS fica difícil de fazer, às vezes, um diagnóstico. E aí a gente tem que se virar do jeito que tem, né? E como a Sinara falou, às vezes a gente faz um diagnóstico, quer tentar ajudar, rotula um paciente que fica anos tratando e às vezes você, né, faz um convênio, chega no consultório, você consegue fazer, né, um exame diferenciado e você vê que não tinha nada daquilo, e às vezes é até difícil tirar isso da cabeça do paciente. Fala, pô, mas eu fiquei esses anos todos tratando, agora você vai falar que eu não tenho nada disso? Né? E esses pacientes, eles são ansiosos demais também, né? Como a Sinara falou, às vezes é difícil, né, aderirem ao tratamento, nem sempre a expectativa deles bate com a nossa, né? E realmente eles só querem ficar livres da doença e do remédio, eles não querem passar aquele período tratando, né? Então tem que conversar muito, né? Tem que, né, botar as cartas na mesa e explicar, como a Sinara falou muito bem, senão daqui a pouco estão até procurando aquela doutora que a gente falou no grupo hoje, né? Para poder vir atrás da gente, porque não atingimos as expectativas do paciente, né? Então, não vou prolongar, não, só, né, comentário geral mesmo, mas queria parabenizar de novo pela apresentação, que foi muito boa. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Magda, a palavra é sua. Agradecer a oportunidade que a Cântia está dando para a gente para falar, mas eu achei, inclusive, e agradecer a ordem que você colocou Sinara primeiro, depois Guilherme, depois eu, porque aí facilitou demais, né? Eu praticamente só tenho que agradecer aqui a oportunidade e não preciso de comentar quase nada. Mas uma coisinha eu queria falar, primeiro, assim, para parabenizar de novo o Paulo, porque ele realmente foi muito didático, né? E esse tema precisa de didática para ser passado, porque realmente tem muita nuance e é muito difícil. E uma coisa que eu achei interessante foi o último slide do Paulo, todo mundo dormindo, é mais ou menos o que fica, às vezes, das pessoas quando se fala de doença inflamatória. As pessoas, às vezes, têm pouco interesse, têm pouca vontade, como é difícil, como é um caminho, às vezes, penoso para o entendimento, as pessoas não sentem-se à vontade de querer aprender, e um tema que é extremamente importante e necessário. Nós temos a sorte lá na faculdade de ter o grupo de gastroenterologia muito próximo a gente, os residentes passam pelo grupo de gastroenterologia e tem aulas maravilhosas com a professora Maria de Lourdes, e o que ajuda bastante. Mas uma coisa que me chamou a atenção, parabenizar a Jéssica pela apresentação tão tranquila que ela fez do caso, é como que às vezes também a gente usa o armamento cirurgia como a última arma, né? E, na verdade, muitas vezes eu acho que a gente tem que lembrar. Travou? Travou. Pensei que era só para mim, mas parece que travou o da Magda.
É. Peraí, Eu estava tocando no assunto Travou, Voltou, Magda. Você estava falando da cirurgia ser a última ferramenta e a gente não te ouviu mais. Isso. Agora tá dando para ouvir? Sim, Voltou? voltou. Então, eu estava falando que a cirurgia como última ferramenta, e muitas vezes eu acho a última ferramenta, mas uma das Magda, não está dando para te ouvir, não. Agora até a imagem falha. Não, eu parei o seu vídeo para ver se a esses sua gaps internet dá conta do que a gente recado. tem para trocar, para fazer isso. Não, continua ruim. Não estamos te Não está escutando. dando para Não. Não está dando para escutar? Não. Não sei, então. Tá falando que a internet que está com baixa potência aí. Magda, mas a gente entendeu o seu ponto. Você está falando que precisa da cirurgia ser mais precoce às vezes. Eu tinha até deixado uma pergunta no chat sobre isso, Paulinho. Não sei se você viu. Eu vi aqui. Eu vi aqui. Voltou? Voltou. Voltou? Mais ou menos. Não. Tenta novamente, Magda. Ou não? Novo. Gente, ô Cante, tá escutar ou não? Agora dá. escutando. Agora deu. Cante. Estou Pois é, escutando. então é só terminando que eu fico pensando que às vezes a cirurgia deve ser talvez pensada um pouco mais precoce do que muitas vezes e não deixada apenas como a última ferramenta para tratamento do paciente. E mais uma vez agradecer aí e parabenizar Paulo e Jéssica pela apresentação. Obrigado. Obrigada, Magda. Então, Paulo, responde a pergunta do Hélio aí. Na paciente do caso, se ela fosse sua desde o início, você teria indicado a cirurgia em que momento? Assim, é muito importante quando você avalia um paciente com doença inflamatória intestinal e dá um diagnóstico, que você veja os critérios de gravidade desse paciente, né? Então, é uma paciente muito jovem, né? Que, enfim, cursou com uma doença de cara ali já mais importante. Então, assim, é uma paciente que você não pode ficar perdendo tempo, tá? E quando eu falo perdendo tempo, essa paciente ela demorou mais de um ano para que você começasse a medicação biológica para ela. Então, assim, o que eu penso, ela, em relação a isso, a questão da cirurgia? Eu acho que, assim, você tem que começar a tratar clinicamente essa paciente, se você for tratar clinicamente, e no caso eu trataria primeiro clinicamente essa paciente, né, rapidamente, a questão da janela de oportunidade. Então, assim, essa paciente perdeu mais de um ano de biológico e, nesse momento, esse biológico deveria ter sido fundamental para evitar essa cirurgia de agora, né? Então, eu acho que, assim, o diagnóstico ele tem que ser feito de forma correta e de forma rápida, e você tem que avaliar sempre os critérios de gravidade que o paciente tem, né? E a partir disso tudo, você já tem que começar, que a gente chama para os residentes aí, questão de terapia top-down, que é você começar já com o que você tem de mais poderoso aí no tratamento, que seria já a medicação biológica, né? Então, eu acho que houve uma perda de tempo, entre aspas, para começar a medicação biológica, para que você pudesse mudar a história natural da doença. Então, assim, são alguns conceitos importantes que eu acho que, assim, falando não só de diagnóstico, que eu acho que tem que ficar bem impregnados aí na mente dos residentes, que é a questão, primeiro, janela de oportunidade. É você tratar esse paciente durante um período em que ele apresenta uma doença, mas que você consegue tratar e mudar aquela história dela. Ou seja, não adianta o paciente chegar para um quadro todo cheio de fístulas enteroentéricas, obstrução e tudo mais, você começar um medicamento biológico. Aí você já perdeu a sua oportunidade de tratar esse paciente. Então, o primeiro conceito é esse. Segundo, o conceito top-down. Se eu coloco esse paciente em critérios, né, de gravidade, pacientes jovens, paciente com úlceras profundas, paciente com doenças altas, tipo acometimento de estômago, paciente com um Crohn de acometimento colônico. Então, assim,
paciente de Crohn que fuma. Então, assim, tem várias escalas de critérios de gravidade e eu tenho que colocar esse paciente dentro desses critérios e se eu coloco eles, são pacientes graves, eu tenho que começar com a terapia top-down, que é o quê? Biológico, de cara biológico, né? Então, essa é uma questão. Bom, a Magda chamou atenção numa coisa muito importante que eu quero trazer aqui, que é a questão da cirurgia e o melhor momento de cirurgia, e cirurgia não é o último recurso. Concordo plenamente com a Magda, inclusive o Lyric Trial é um estudo que foi feito, né, avaliando pacientes que foram operados e pacientes que foram submetidos ao infliximab, né? E aí acompanhar esse paciente agora por 5 anos, né? E o Lyric Trial mostra que o paciente que foi operado de cara, né, que tinha uma doença, ele tinha uma doença iliocolônica, né? Aquela doença ali, ilho terminal e talvez pegando um pouquinho do colo, aliás, principalmente ileal, né? Esse paciente que foi submetido à cirurgia de cara, pelo Lyric Trial, esse paciente ele usou menos biológico ao longo da vida, ele teve que ser operado às vezes por uma vez só e nunca mais. O paciente que usou biológico teve que ser operado, teve que manter biológico por muito tempo, teve que ser operado mais vezes. Então, assim, o Lyric Trial nos mostra que o tratamento cirúrgico, né, no paciente com a doença ileal ali, é um tratamento muito eficaz, né? Mais eficaz do que o biológico, né? E você ainda economiza biológico, você poupa biológico nesse paciente, né? Porém, o nosso paciente, habitualmente, ele não quer ser submetido a uma cirurgia. Então, eu tenho que tratar esse paciente rápido, tenho que tratar esse paciente com a medicação correta. Bom, uma vez que esse paciente chegou, né, no momento ali, aquela paciente chegou no momento ali, né, que já estava com algumas fístulas, que já estava enfim, com aquilo um pouco mais, com aquela doença ali um pouco mais complicada, aí eu tenho que ver várias questões, né? Eu tenho que ver primeiro se essa paciente está com a doença controlada, né? Então, assim, eu tenho que pedir uma calprotectina fecal, eu tenho que fazer um estadiamento. Se é uma doença que tem umas fístulas enterentéricas, está com a doença super bem controlada e não está tendo sintomatologia nenhuma disso aí, será que eu preciso operar essa paciente? Será que eu preciso tratar essa paciente com cirurgia? Não sei, acho que não. Então, é uma paciente que eu poderia segui-la. Então, assim, em que momento que eu vou operar essa paciente? É porque ela tem várias fístulas enterentéricas? Não é. É porque ela está, sei lá, às vezes com uma calprotectina um pouquinho mais alta? Não é. Então, assim, uma vez que eu optei pelo tratamento clínico, eu tenho que ver se a paciente está respondendo ou não. Agora, se essa paciente, em algum momento, começa a perder resposta, sintomatologia, piora, né? Piora de calprotectina, importante, exames de imagem pioram, estenose, parará, é uma paciente que eu tenho que pensar em cirurgia. Então, assim, são algumas coisas que eu acho que são importantes a gente ter em mente. Uma coisa importantíssima que eu acho que é os residentes ficarem atentos é a questão de que muitas vezes uma paciente que está bem clinicamente, ela pode estar muito mal do ponto de vista da doença e da doença evoluindo. Então, assim, nem sempre a sintomatologia equivale à mucosa inflamada. E o nosso objetivo, quando eu trato um paciente com doença intestinal hoje, que é o chamado Treat to Target, eu tenho que tratar com objetivos, e o nosso objetivo hoje é cicatrização de mucosa. Eu tenho que ter a mucosa daquele paciente cicatrizada. Tá? Então, esse é o meu objetivo. A paciente não está sentindo nada, mas está super inflamado ali, então, essa paciente, eu tenho que mudar o tratamento dela de alguma forma. Então, eu tenho que pensar que não adianta a paciente, ela está bem, a diarreia melhorou, o sangramento melhorou, isso não é suficiente. Eu tenho que estar com aquela paciente, além dela estar bem clinicamente, ela tem que estar sem inflamação ativa. Eu posso só fazer uma consideração? Lógico, gente, lógico. Do que eu conversei depois também, discuti com quem era o dono do caso. A minha impressão foi que no início, quando ela fez a primeira enter-UTC, a ideia era começar biológico, tanto que nas evoluções, nas condutas da gastro já estava para começar biológico. Na primeira consulta eles pediram toda a propedêutica, só que aí quando viram uma calprotectina muito baixa, caiu pela metade, uma coluna com uma mucosa cicatrizada, acabaram adiando o início do infliximab. E às vezes realmente, é igual o Paulo falou, às vezes não deveria ter adiado, porque apesar dela ter tido uma melhora só com a azatioprina e com corticóide, é uma doença que abriu muito grave, né? E essa questão também da incompatibilidade clínica e de exame de colonoscopia e de tomografia foi importante, que no caso dela, só quando abriu que ela teve diarreia,
e a última internação que tinha queixa de dor e constipação. O tempo todo ela ficou uma paciente praticamente assintomática, né? E aí a melhora, quando começou a infliximab, ela realmente teve uma melhora boa, teve aquela calprotectina de 400, uma enter-UTC mostrando doença em remissão. Só que aí logo depois, em 2017, em 2018, voltou com as fístulas enteroitéricas, doença em atividade. Então, às vezes, eu acho que seria um momento de ter pensado em cirurgia, né? E mostra também que os biológicos não são sem efeitos colaterais. Ela teve efeito colateral importante em 2 biológicos que precisou, inclusive, fazer a troca. Só isso. Jéssica, mas uma coisa que eu acho importante deixar claro é que mesmo se a paciente, às vezes, está começando com um quadro clínico que assim, ele não está tão florido, se essa paciente ela tem critérios de gravidade, né? Não, sim, concordo. É isso que eu falei, assim, apesar dela ter melhorado, ela abriu um quadro muito grave. Muito então, grave. assim, Então, continuaria com a indicação biológica. E, obviamente, outra coisa importante também que eu acho que vai ficar claro para os residentes aí é a questão do biológico. Qual que é o melhor biológico que nós temos? O primeiro. Qual que é o primeiro, né? Então, assim, a gente tem que fazer uma boa escolha. O que essa paciente fez, na verdade, essas reações que ela foi fazendo, aos biológicos, isso não tem como você prever, claro, né? Então, isso aí são coisas que são fatalidades que acontecem. Mas quando chega no terceiro biológico, a chance de responder é mínima, né? Então, assim, um paciente que eu vou para o terceiro biológico, a chance ali de eu ter alguma resposta, né, daquela doença é muito, muito baixa. Então, eu tenho que escolher bem o primeiro biológico para que quando eu chegar, se eu precisar de chegar no terceiro, eu sei que a chance de resposta é muito baixa, aquele paciente fatalmente vai acabar em algum momento evoluindo para o tratamento cirúrgico, né? Isso também é uma coisa importante. E só chamando a atenção no caso também, que eu achei uma coisa importante, Jéssica, é a questão de você manter, né, o ustekinumab, que é o Stelara, depois para essa paciente, né? É importante chamar a atenção o seguinte, os biológicos que a gente tem hoje em dia, que servem como profilaxia, né, são os anti-TNFs, né? Os trabalhos hoje em dia não nos autorizam ainda a usar o vedolizumab ou o ustekinumab como profilaxia. No caso dessa paciente, eu entendi, né, que a gente continua, né, vocês persistiram com o ustekinumab nessa paciente, porque era uma paciente que vocês estavam tratando ela, na verdade, primeiro é uma paciente que foi resistente aos outros biológicos aí, ou fez alguma reação, e o mais importante é que é uma doença uma paciente tinha doença ativa. Então, o ustekinumab é mais como tratamento e não como algo de profilaxia, né? A paciente ela continuou com alguma doença ali ativa, né? Então é importante ter isso em mente. O patológico mostrou doença ativa também. Então é importante ter em mente que o ustekinumab não é uma droga, né, para a gente usar como profilaxia ainda, né? A literatura não nos respalda sobre isso. Paulo, deixa eu te interromper só para eu fazer a última pergunta, e aí você faz as suas considerações finais e o Hélio quer apresentar. A calprotectina, com certeza, veio facilitar a nossa vida. E aí, dentro desse tema do diagnóstico, você acha que a calprotectina está tendo um papel mais importante do que a colonoscopia no rastreio desses pacientes? Ou nesse tempo que tumor em pacientes mais jovens já não é uma coisa tão rara, que é um diagnóstico que a gente tem que pensar mesmo, ainda o seu padrão ouro, não para estadiamento, mas para rastreio de doença inflamatória intestinal, ainda é a colonoscopia? Uhum. E aí você já pode emendar suas considerações finais e a gente passa a palavra para o Hélio. Uhum. Eu realmente acredito que o diagnóstico ele deve ser feito montando essas peças desse quebra-cabeça, né? Eu acho que, assim, não dá para substituir a colonoscopia com calprotectina. Eu acho que a calprotectina é um exame que ela vem nos ajudar para você diferenciar uma doença inflamatória intestinal, por exemplo, de um intestino irritável ou de alguma outra alteração aí que dê uma sintomatologia semelhante, mas que você fica naquela dúvida ali. E é um exame muito bom como poupador de colonoscopia, para você acompanhar aquele paciente. Então, assim, para poupar a colonoscopia, porque eu não vou fazer colonoscopia no paciente no começo, que a gente quer, outro conceito importante para ficar claro é o tal do tight control, é você seguir aquele paciente muito próximo, e isso é muito importante nesses pacientes, principalmente logo depois que você dá o diagnóstico, inicia o tratamento, a ver se o paciente vai responder bem esse tratamento. Então, eu vou seguir esse paciente a cada 3 meses e vou ter que fazer calprotectina provavelmente a cada 3 meses para ver se esse paciente está bem tratado. E, quer dizer, o ideal seria talvez fazer colonoscopia a cada 3 meses? Talvez fosse o ideal.
mas eu vou poupar a colonoscopia através da calprotectina. Então, assim, eu acho que a calprotectina é mais uma arma que nós temos, é mais uma peça desse quebra-cabeça que eu vou juntar com os demais para eu conseguir chegar num diagnóstico. Agora, para acompanhamento e para predizer recidiva, a calprotectina ela vem substituir a colonoscopia, sim, né? Então, para eu acompanhar o paciente ali de perto, para eu ter certeza que ele está melhorando, sem ter que fazer colonoscopia toda hora, e para eu predizer que eu noto, achando que esse paciente, a calprotectina está muito alta, eu consigo predizer que ele vai recidivar aquela doença, aí sim eu acho que a calprotectina pouparia a colonoscopia. Mas no diagnóstico, não. O diagnóstico é mais uma peça que eu vou juntar esse quebra-cabeça e entregar para o doente um diagnóstico mais preciso. Quer fazer mais alguma consideração? Não temos mais pergunta, não? Então, no nosso horário. Ok. Não, eu acho que é só assim, a doença intestinal é uma parte da coloprop que eu gosto muito, né? Os meninos, né, os residentes lá do Roxo acompanham muito isso lá, porque nós, né, temos um ambulatório que mexe com isso e a gente se dedica muito, eu me dedico muito a essa parte. Eu acho que muitas pessoas que estão aqui, muitos colegas, né, futuros colegas, A imagem do Paulo travou para mim. Travou para todo mundo? Sim. Cante, enquanto ele não volta, na verdade eu só quero agradecer todo mundo e fazer propaganda da nossa próxima aula. Quarta-feira que vem vai ter o encerramento do Setembro Verde com a SMCP virtual sobre câncer coloretal, com a aula do professor da Magda lá de Nova York, Dr. Steven Lee Kong. E depois, na semana seguinte, nós vamos começar outro evento da sociedade, que é uma aula patrocinada. Nós convidamos o Dr. Henrique Filman e ele vai apresentar para a gente esse medicamento novo aí para intestino irritável com constipação, o Amitiza. Na verdade, a gente espera que ele fale mais da doença do que do remédio, mas aí estão todos convidados. Dia 30, quarta que vem, dia 7, na outra quarta. A palavra é sua de novo, se o Paulo tiver voltado, é dele. Oi, voltei. Perdi aqui a conexão. Então, assim, eu acho que muitos vão tratar a doença intestinal, muitos não, mas é muito importante que se tenha em mente, então, realmente, essa questão do diagnóstico. Fazer um diagnóstico é fundamental para que a gente consiga proporcionar um bom tratamento, um tratamento rápido para o nosso paciente. Tá? Acho que a mensagem que a gente tem é essa. Muito obrigada, Jéssica, obrigado do serviço do Felício Roxo, obrigada a todos pela presença. Boa noite para todos. Boa noite, até mais.